mais, more. Bom, a gente está fazendo o estudo a partir da série Despertando Virtudes. O estudo de hoje, do Minutos do Saber, é a ilusão de ser. E a gente sempre faz uma semana o estudo, onde a gente se junta e vai discernindo, clareando e trocando ideia, para depois vir Minutos do Saber, a partir de PowerPoint, destrinchando mais ainda os apontamentos do Saulo, que é o nosso tutor da Sangha, e atingir a mente divina. E aí, através dos apontares dele, cada vez mais a gente consegue ter contato com o eu sou, que nós somos. Vou começar a compartilhar aqui para a gente destrinchar essas falas. A ilusão de ser. Logo no início desse satsang, o Saulo fala que, na verdade, essa ilusão de ser é a não aceitação de quem verdadeiramente eu sou. E aí eu coloquei algumas coisas que ele disse. Primeiramente, as crenças sobre quem eu sou. Então, nós temos muitas crenças sobre quem nós somos. E essas crenças sustentam esse personagem que a gente acredita ser. A partir disso, é uma constante luta para poder sustentar esse personagem. E a gente sente medo de se tornar vulnerável, que o Saulo traz. E aí eu linkei esse medo de se tornar vulnerável com algumas informações que eu estou recebendo essa semana, que são as nossas sombras reprimidas, né? Como assim sombras reprimidas? Muitas coisas que a gente pensa ou sente, né, se identifica, a gente meio que guarda, né, reprime tudo isso e formam essas máscaras que sustentam o nosso personagem. E muitas dessas sombras, traumas, experiências, sejam lá o que forem que formam essas sombras, muitas delas são inconscientes. Então, primeiramente, a gente precisa jogar a luz nisso para conseguir trazer para a consciência, para a luz da consciência, essa informação do que é aquilo, e aí trazer essa aceitação dessa sombra, e a partir disso, integrá-la. A gente vai falar mais disso, eu vou falar outra palavra, mas eu não vou falar porque está no outro slide. E aí ele dá um exemplo muito legal, ele traz esse imagine aqui, muito interessante. Imagine que é uma janela de onde você consegue ver o céu e o sol. Você consegue sentir o calor e a brisa em seu rosto. Ao dar 1, 2, 3 passos para trás, que era com S, a janela continua no mesmo lugar. Mas agora a janela parece menor e a brisa não chega até você. Está tudo no mesmo lugar, o sol, o vento. A questão é que você se distanciou dessa realidade que sempre aconteceu. Talvez você tenha dado passos demais para trás e tenha se esquecido que o sol está lá brilhando e fazendo o seu papel. Talvez você tenha esquecido que tinha uma janela lá. E aí ele fala disso e traz que, pelo menos, né, eu sinto isso aqui também, de uma coisa que ele disse, que, de certa forma, a gente lembra, sim, que o sol estava ali, a gente lembra, sim, desse calor do sol no nosso rosto, desse vento batendo no nosso rosto, e isso é a presença, eu sou. Esse imagine, na verdade, é para a gente linkar, associar a presença, eu sou. Meio que a gente se distanciou disso e não tá, né? Se distanciou e não tá tão próximo disso. Mas a gente lembra e sente no nosso coração que esse sol existe sim, que esse vento existe sim. E aos poucos a gente vai dando os passos à frente até chegar de novo a essa janela.
Mais uma frase dele. Existem várias ilusões que estão sendo destrinchadas através dos discursos e que se agarram a você como piche, em profundo enraizamento, e que fazem com que doa, por apego, deixar aquele sofrer-se. É como se todas as mentiras que foram contadas a você segurassem as suas pernas e não deixassem você caminhar. São todos esses conceitos, né? Todas essas crenças que a gente carrega e que meio que petrifica a gente. Isso tudo vai segurando a gente de uma forma que não dá pra gente se mexer, não dá pra gente andar, não dá pra gente fluir, não dá pra gente ser espontâneo, não dá pra gente ser quem naturalmente, verdadeiramente a gente é. Ao ponto da gente ter se esquecido. Ao ponto de eu aqui em Diara me identificar com esse corpo-mente e tá jogando, tendo que jogar luz para poder novamente reconhecer. Porque eu aqui percebo, né? O que eu falei no primeiro slide. Tem muita coisa que está no nosso inconsciente, tem muita coisa que a gente ainda não consegue ver com clareza. E aí é isso, né? Dá para imaginar bem assim algumas coisas agarrando o nosso pé mesmo e segurando a gente. A função de se ter luz é iluminar. Bom, Saulo traz depois dessa frase o espírito Karma Yoga, que a gente sempre fala aqui e meio que, de certa forma, eu acho que eu poderia dizer que é o nosso caminho como sanga, como essa sanga. A gente se entende, se reconhece em serviço. E aí eu coloquei que o espírito Karma Yoga é entrega das ações e seus frutos. Em serviço, todas as nossas ações e todos os frutos das nossas ações são entregues ao divino ser. A partir disso, a gente se torna um farol de luz e sai da mendicância, da carência. E aí vem o despertar da compaixão. Nesse satsang ele não chega a falar do despertar da compaixão, mas em outros satsangs ele fala, e aí eu trouxe. Porque a partir desse processo, a compaixão vai despertando, vai florescendo no nosso coração para com a gente mesmo e para com o outro. E aí tem essa frase aqui do nosso querido Freud. Em momentos-chave da humanidade, a luz maior envia de presente a presença de amor em resgate às virtudes de bem-aventurança das várias moradas do Pai. É o momento que a gente está vivendo agora, né? É um desses momentos-chave da humanidade. E eu percebo aqui que as coisas estão acontecendo muito rápido, que os processos estão acontecendo muito rápido e que tem uma presença de amor muito grande trazendo essa luz para a gente conseguir jogar consciência sobre essas questões e se libertar. Se sofre porque se quer. E aí ele traz todas essas coisinhas que meio que a gente já sabe, mas sabe só no mais ou menos, né? No sentido assim racional, mas ainda é muito difícil de lidar, pelo menos para mim aqui, muitas dessas coisas, né? E a gente vai vendo. Se sofre porque se quer ser alguém, a gente se reconhece como um alguém, né? Uma pessoa, um personagem que quer uma coisa, que projeta uma vida e necessidades, desejos. A gente também quer pertencer nesse processo de se sentir separado. A gente quer uma completude porque a gente sente esse vazio de não se reconhecer a unidade que somos. Eu percebo esse vazio muito grande aqui e esse vazio, ele de tentar pertencer e fazer parte, né? Ele vem muito no, para mim, pelo menos, como uma busca por aceitação, uma busca por ser amada, sabe? E é bem nítido para mim. Ter razão, também vejo muito isso aqui. Dentro desse personagem,
dessa imagem construída da gente mesma, da gente mesmo, a gente tenta ter razão para sustentar as crenças que formam esse ser congelado que acreditamos ser, essa ilusão. Então, através de discursos, através de tentar convencer os outros, a gente tenta instituir que a gente tem razão, que a gente está certo e que é isso, né? E as escolhas, a gente está sempre nas escolhas, e essas escolhas são a partir de desejos, a partir de traumas, a partir de ilusões. Inclusive, através da inconsciência, né? Muitas escolhas nossas, elas são ligadas a essa inconsciência que a gente nem está sabendo por que a gente está escolhendo aquilo no nosso consciente, na clareza da consciência, mas a gente está nessas escolhas. E aí, né, que a gente já sabe, a não escolha é o fluir, não tem escolhas. O coração percorre só um caminho. Me veio isso agora do coração. Isso também é você. A gente falou um pouquinho sobre isso no nosso estudo, né? Sobre essa aceitação das sombras, aceitação do ego. E é isso, né? A gente precisa aceitar as sombras nesse processo, porque basicamente não aceitar é reprimir, que é o que a gente tem feito, jogado para inconsciente, jogado para o reprimir esse tempo todo, assim, né? Entre aspas. Jogar luz e enxergar as relações pela lógica do espelho. Isso aqui da lógica do espelho ele não falou, não, mas essas outras coisas ele falou. O enxergar as relações pela lógica do espelho, ele não falou essa frase, mas ele deu a entender isso. Então, a gente perceber nas nossas relações esse espelho de que uma coisa que a outra pessoa está fazendo, a gente percebe, ela está na gente. E parar, o que ele falou, na verdade, foi da gente parar de apontar o dedo para o outro. A frase foi mais ou menos por aí. Então, a gente está sempre botando a culpa no outro, está sempre apontando o dedo para o outro e não percebe que, na verdade, tudo está na gente. E aí, uma informação que eu tive essa semana também para complementar, que eu acho interessante, é que a gente percebeu o que está incomodando a gente, né? Eu já tive essa informação, mas é uma coisa que a gente tem a informação e fica nesse processo de que expande, a gente entende e depois contrai, e a gente fica nublado, fica meio no escuro, e depois expande um pouco mais a nossa percepção das questões, e aí a gente fica nesse processo e tá tudo bem. Então, perceber melhor, me concentrar melhor, né? Falando aqui comigo mesmo, o que eu tenho trazido hoje para mim é perceber melhor as coisas que estão me incomodando e perceber por que me incomoda, porque é alguma coisa comigo. Senão aquilo não ia me incomodar. Eu podia ver alguma coisa que não é legal, por exemplo, mas aquilo não me incomodar, não realmente me tocar de forma negativa, né? Podia só ser uma coisa, como qualquer outra coisa. Então, perceber esse espelho que está sempre na nossa cara. Sempre que a gente vê alguma coisa no outro, está na gente. Pode estar na gente e a gente ter já botado luz naquilo, mas está na gente. E é por isso que é muito forte que a gente tem compaixão pelo outro quando a gente tem compaixão pela gente mesmo. E eu estou percebendo isso cada vez mais. Pelo menos para as coisas que eu consegui jogar luz, eu vejo que quando eu crio essa compaixão por mim, é muito fácil olhar para o outro e perceber que o outro é igualzinho a mim, que ele faz igualzinho a mim e que tem um motivozinho ali por trás, seja um medo, seja um trauma, seja lá o que for, mas que eu compreendo, que eu tenho compaixão para com este que é eu mesma. Até quando, humanidade? Até quando caminharemos em profundo sofrimento, apontando o dedo para o outro e não sendo capazes de olhar para nós mesmos? E a frase fala por si só, né? É mais ou menos o que a gente já falou. Então, pô,
que eu quero para mim agora, nesse momento, como aprendizado, e que eu tô olhando é olhar todas as coisas e perceber, tá, deixa eu olhar para mim então. Não que eu não faça isso, mas eu não faço isso o tempo todo. E então, como é necessário, né, a disciplina nesse processo que a gente está de discernir, de ganhar consciência. Então, atenção e disciplina são tão importantes e se a gente não prestar tanta atenção, a gente cai. Mas é importante dizer também sobre essa atenção e disciplina ser leve, porque algumas vezes, talvez, eu tenha deixado ela de lado, a atenção e a disciplina, por ter entrado num processo destrutivo para mim mesmo, para mim mesma, que a gente conversou também um pouco sobre isso no nosso estudo, de muitas dúvidas, de não saber como agir. E aí eu acho que já é um processo muito, muito, muito destrutivo e levar muito para o racional. Então, trazer a disciplina e a atenção com leveza, né? E se a gente errar, tudo bem, a gente erra, não tem problema. Não ter medo de errar, né? Não entrar nesse processo e começar a ter medo de errar, mas fazer. Isso aí foi um ensinamento que o pessoal me deu e que eu precisava muito ouvir dentro desse campo, que sempre se apresenta para a gente de clareza através de todas as bocas, que todas as bocas são as moradas do Pai. E agradeço. Se eu quisesse ser alguém, eu não conseguiria ser. Se eu quisesse ter razão, eu saberia de tudo e no final chegaria à conclusão de que não sabia nada. E seria muita arrogância minha querer vestir as suas sandálias, pois elas são suas. Eu gostei muito disso. Tinha mais coisa que o Saulo falou, mas eu achei que ficou confuso de eu colocar tudo que ele falou aqui. Ia ficar muito grande, assim. Mas eu achei importante trazer isso aqui, que foi o que mais me tocou. Então, enquanto a gente quiser ser alguém, a gente não vai ser nada. Enquanto a gente quiser ter razão, enquanto a gente quiser ter poder, saber das coisas, no final a gente não vai saber de nada. E aí, quando a gente solta toda essa necessidade de saber, de ser, de pertencer, de tudo isso, é que as coisas realmente acontecem. E aí, essa última frase aí que ele fala sobre a arrogância, né? Que seria arrogância querer vestir as nossas sandálias, fica muito claro que o processo é nosso, que não tem como nenhum guru, nenhum mestre, nenhum amigo, ninguém pegar pela nossa mão e levar a gente. Cada um tem automaestria para criar consciência sobre si mesmo, para se reconhecer o eu sou, que nós somos. E aí sempre, né, a palavra que me vem é autorresponsabilidade, que é uma palavra também que a gente está sempre falando na Sangha, porque o Saulo está sempre trazendo para gente esse olhar. E essa frase aqui também é muito boa, esse texto, né? Não existe um lugar onde eu não possa estar. Não porque eu sou tudo. É exatamente o contrário. É a ausência do barulho, é o silêncio que permeia a criação. A vida se faz, se fortalece, se fluidifica no silêncio. E é nesse silêncio vazio, ser, que mora Deus. A virtude de perceber-se vazio é a virtude de ser, e só ela existe. Eu acho muito lindo isso, porque desse vazio que tudo é, desse silêncio que tudo é, a maior virtude é ser vazio, porque no vazio tudo está, de tudo se cria, tudo vem.
E nesse vazio de não ser nada e ser tudo ao mesmo tempo que a gente se percebe em tudo. Não que eu reconheça isso agora, mas eu sinto isso como uma verdade que me impulsiona, que faz meu coração vibrar e aquecer, como uma lembrança daquela janela, daquele sol e daquele vento. E aí, nesse final aqui, eu trouxe esses reflexos do estudo. A gente conversou um pouquinho sobre esse satsang, mas eu nem tinha visto ele inteiro. O pessoal também não, mas aí a gente vai fluindo nas nossas ideias a partir de alguns pontos e, e vai clareando um ao outro, né? E sempre nesse processo que eu acho muito maravilhoso, de um campo que se abre, que tem que se abrir naquele momento, e das coisas que a gente tem que ouvir naquele momento, que é sempre assim, muito perfeito. O universo e todos os seus acontecimentos dentro da ordem divina e dentro dessa perfeição que tudo é. E aí, uma das coisas que a gente trouxe na nossa conversa foi que a mente é uma aliada, né? Ela traz esse discernimento e ela, assim como todas as coisas que existem, são elementos da consciência. Então, a gente saber usar essa mente como uma aliada. E até me lembra um processo de que, né, antes eu estava buscando muito esse silêncio mental. Ah, tem que silenciar. Isso é uma luta também, né? Uma resistência muito grande. E não é exatamente o silenciar. A mente se silencia quando a gente se afasta um pouco desses pensamentos. Trazer sempre que, tipo, a mente não é verdade tudo que ela fala, sabe? Então, se distanciar um pouquinho, não jogar tanta energia nas coisas que ela traz o tempo todo e usar ela como aliada, usar ela quando for necessário para discernir uma coisa necessária. Não usar ela em vão e se ela vier com essas inúmeras coisas que ela traz o tempo todo, memórias, projeções, não carregar ela energeticamente, não jogar mais combustível. E aí que na verdade vem esse silêncio, né? Não de tipo silêncio, mas tá lá os pensamentos e tudo bem, deixa eles lá. Eu não preciso voltar toda a minha atenção para eles. E eu tô falando isso aqui, mas isso não quer dizer que isso tá claro para mim, que eu consigo fazer isso o tempo todo. Mas eu vejo que é isso. E percebo aqui que dá para me distanciar, que eu realmente alimento esses pensamentos o tempo todo. E que se não fosse por esse alimentar, eles não teriam tanta força, por mais que estivessem ali. Espontaneidade. Eu trouxe espontaneidade por causa até do que eu falei um pouco antes, dessa coisa de racionalizar demais e de ter medo de errar. E isso só cria mais dúvida e mais confusão. Então, trazer espontaneidade, a leveza, mesmo que seja para a gente errar, mas que a gente erre, que depois, logo depois, a clareza se faça presente, mas sem medo. Tornar-se vulnerável também é isso, né? Não ter medo, ser espontâneo, estar ali aberto verdadeiramente com o que sente, com o que é. E até mesmo trazer dúvidas, né? Às vezes eu acho que trazer dúvidas que eu digo não de criar dúvidas, mas expor a nossa dúvida, né? Porque às vezes a gente não compreende uma coisa ou não concorda com alguma coisa, e aí fica remoendo aquilo na nossa cabeça em vez de pegar e trazer aquilo de verdade, expor aquilo para que aquilo possa ser resolvido, né? Vulnerabilidade, espontaneidade. Descer para o coração, sair um pouquinho da mente e perceber que a gente, além de todos esses sentidos, tem um sentir que não é o sentir dos sentidos, um sentir
que a gente chama de descer para o coração, que eu não sei dizer direito, porque não é exatamente esse coração físico, mas é o nosso cardíaco, mas ao mesmo tempo é esse voltar-se para dentro e escutar essa voz que vem do silêncio. Porque é verdade quando o Saulo diz, em alguns outros sete sangues, não foi nesse estudo, que a gente sempre sabe e a gente sempre soube. A gente bota muita coisa por cima e muita coisa tá no inconsciente, mas a gente sempre soube que aquilo ali não é o que a gente quer, que aquela ação não é verdadeira e pura em si. A gente verdadeiramente sabe, é só sair um pouquinho da mente e descer para o coração. Os apegos e identificações são positivas e negativas, gerando padrões positivos e negativos, e ambos são caixas. Eu achei importante trazer isso, que a gente estava conversando um pouco sobre isso, no sentido dos negativos, e aí depois me veio isso, para a gente ter um pouco de cuidado, que nessa fogueira que queima de coisas que tem prendido a gente, de identificações, de apegos, de sombras, também tem coisas positivas, entre aspas, mas elas também prendem a gente pelo pé. Então é interessante a gente deixar claro que seja lá qual parte da minha personalidade que eu goste, que as pessoas elogiem, que seja legal, isso também é uma ilusão, é uma identificação. Ah, mas a gente não é nada? Sinceramente, eu não sei. Eu acho que a gente é tão livre que não dá pra gente se enfiar dentro de nenhuma caixinha de eu ser isso ou aquilo, porque eu posso ser todas as coisas fluidamente e no momento presente, dependendo do que se apresenta no momento e de como eu devo agir no momento. Devo num sentido do que é, não de dever, né? Mas do que é no momento, né? Da espontaneidade do momento. O que isso traz? Porque, imagina, por mais que eu traga, eu sou, sei lá, simpática. Isso significa que eu tenho que ser simpática em todos os momentos? Eu tenho que me prender a essa caixa e sustentar ela o tempo inteiro, mesmo sendo uma caixinha positiva? E aí isso cai às vezes, né? Porque a gente olha tanto para o negativo. Ah, o negativo, né? Eu não quero, porque ninguém quer o negativo. Dentro da dualidade, a gente olha para isso. Mas olhar também para o positivo, porque isso também é ilusão. E é isso. Vou sair aqui. Hoje foi pouquinho, porque era um site sangue menor. E eu tinha isso para falar. Oi, gente. E aí, vocês gostaram? Maneiro, né, esse negócio. Acho que eu vou trazer sempre isso, as reflexões, nossos reflexos, o que saiu do estudo. Interessante trazer, porque às vezes não é diretamente ali o que o Saulo falou no Sete Sangue, mas é interessante de trazer, né? As nossas conversas. E é isso. Eu não te acho simpática mais. Pronto, falei. Não quero ficar presa a isso. Que bom. Vou parar de gravar.